Deixa eu só aparecer. Então, bom dia, pessoal, novamente. Vamos retomar a nossa sessão de julgamento do dia 13 de julho de 2021, período da manhã, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develi Montes, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência, ressaltando que a doutora Cláudia está conosco, substituindo uma vaga que ainda não foi preenchida no colegiado e permanecerá conosco durante toda a sessão. Bom, indo para a ordem da pauta, a gente já fez o processo de sustentação oral, eu vou para o item 1. Esse item 1, ele é paradigma para os demais, tá? Apesar de estar aqui tudo no meu nome, o processo de minha relatoria é o item 1, os demais são paradigma, tá? Até o item 4. Universo, investimentos e participações. Bom, vou tentar dar uma resumida. Esse processo é o levantamento de contribuições previdenciárias incidentes sobre uma obra de construção, pessoa jurídica, que foi aferida, né, pelo CUB, referente a essa obra Edifício Calahares, que foram apuradas por aferição indireta na competência 11 de 2008. De acordo com o relatório fiscal, a empresa protocolizou um DISO, né, com as informações de pavimentos, quantidade de banheiros, fez toda a apuração do cálculo da obra, né, relacionou os recolhimentos efetuados e notas fiscais de concreto usinado, né, que são colocadas no cálculo. Por meio do TIF número 3, foi solicitada a apresentação de todas as notas fiscais de concreto usinado naquela DISO, com a finalidade de verificar sua contabilização no custo da obra. Em decorrência desta conferência, verificou-se que várias dessas notas fiscais não se encontravam escrituradas no custo da obra. Foram cerca de 105 notas fiscais que não foram escrituradas, tá? Solicitou-se esclarecimentos sobre a contabilização dessas notas e a empresa prestou informações por meio de seu contador, que informou que houve uma divergência no sistema de integração da escrita fiscal para a contabilidade. E as notas fiscais relacionadas no TIF não foram contabilizadas, ou seja, ele confirmou que não houve a contabilização. Então, foi lavrado o auto de infração de obrigação acessória, que não está em julgamento aqui nesse processo, pode ser que seja um dos paradigmas, eu acho que não. E ante ao exposto, a fiscalização desconsiderou a escrita contábil apresentada pela empresa e procedeu nos termos do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 8.202 de 91. Parágrafo 4º e parágrafo 6º. Então, foi feita uma nova classificação da obra, né, um novo cálculo, e aí foi feito o presente auto de infração, que está sendo objeto aqui desse recurso. Bom, eu vou direto para o voto, porque as alegações estão aqui no voto. Preliminarmente, ele pediu uma prova pericial e que ele alega que a prova pericial implicou no cesseamento do direito de defesa, o que implicaria em nulidade do acórdão recorrido. Aí é o que eu cito a legislação de regência, e trago que as razões para o indeferimento de perícia, do pedido de perícia sustado pela decorrente foram adequadamente analisados no voto condutor do acórdão recorrido. E o indeferimento do pedido foi devidamente motivado pelo julgador de primeira instância. E aqui eu copio as fundamentações da DRJ e eu coaduno com os fundamentos e acrescento que, na ocasião da impugnação, o recorrente sequer formulou os quesitos pertinentes e não indicou seu assistente técnico, devendo ser considerado não formulado o pedido de produção de prova pericial que não atenda a esses requisitos. Então, eu estou rejeitando a preliminar de nulidade. E em relação ao mérito, ele basicamente questiona a aferição indireta, né? Ele alega que não aplica os parágrafos 4º e 6º do artigo 33, uma vez que a remuneração paga aos segurados foram perfeitas e de conformidade com a legislação vigente.
aduz que as referidas 105 notas fiscais que motivaram a desclassificação da contabilidade não se identificam com os motivos previstos no parágrafo 6º, pois se referem ao fornecimento de concreto usinado e não tem a ver com mão de obra ou faturamento. Alega que essas notas fiscais não contabilizadas representam cerca de 2% da movimentação de material. Então, ele entende que é irrelevante o percentual perto do universo, né, do que foi contabilizado. Então, conforme é observado no relatório fiscal, a contabilidade da empresa padece de algumas irregularidades e não está de acordo com os princípios e convenções contábeis vigentes. E aqui eu cito o relatório fiscal. Eu até citei essas questões no relatório, né, quando li. Deste modo, procedimentos adotados para o levantamento estão de acordo com a legislação em vigor na data do lançamento, isto é, o artigo 33, parágrafos 4º e 6º da Lei 8.212. E aqui eu cito os parágrafos. O parágrafo 6º fala, no exame da escrituração contábil de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra um movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas por aferição indireta as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. Cito o artigo 343 da IN 971. Esse terceiro fala, quando a contabilidade não espelhar a realidade econômico-financeira da empresa por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não registrar o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento ou lucro, ensejaria a aferição indireta. Então, todo o procedimento fiscal foi respaldado na legislação. Independente dele falar que ele contabilizou a remuneração, a contabilidade da obra não registra o movimento real da obra. Então, em função disso, foi feita a aferição indireta. Então, no caso, a fiscalização constatou que a escrituração contábil não espelha a realidade econômico-financeira da empresa, tendo optado pela desconsideração da contabilidade e o arbitramento das contribuições sociais previdenciárias e para terceiros sobre a obra de construção civil fiscalizada, de acordo com a área construída e o padrão de execução de obra de construção civil, conforme previsto nos parágrafos 3º, 4º e 6º do artigo 33. Desta forma, quanto a desconsiderar a contabilidade da autuada e lançar de ofício as contribuições previdenciárias, entendo que o auditor agiu ao amparo da lei e do regulamento da Previdência, posto que é autorizado pelo artigo 33 e alterações posteriores. Não há, pois, o que reparar no procedimento fiscal que desconsiderou a contabilidade, por não escriturar no custo da obra cerca de 105 notas de aquisição de concreto da empresa. Então, de forma resumida, eu estou rejeitando a preliminar, indeferindo o pedido de perícia e negando o provimento ao recurso, pois entendo que restou bem configurado que há omissões na contabilidade do recorrente, né, há custos de obra que não foram contabilizados. Esse é o meu voto. Alguém tem algum questionamento? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho, presidente. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Então, item 1. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar, em deferir o pedido de perícia e, no mérito, negar provimento ao recurso. Esse vai ser o resultado do 2. Do 3 e do 4. Para o próximo item, item 5, do Dr. João Maurício, processo do Adão Pampucci. Muito bem. Também a obra. Só um minutinho. Lançamento de contribuição previdenciária também é ferida por ARO, né? Regularização de obra.
Deixa eu ler aqui um pedaço do relatório, que esse caso aqui foi para uma diligência. O contribuinte teve esse lançamento na data tal, impugnou, a impugnação foi considerada improcedente, e desse resultado foi notificado na data tal. Após o julgamento da impugnação, foi lavrado termo de revelia, e em 7 de 2016, parte dos créditos tributários foram parcialmente transferidos para o processo número tal, que se encontra pensado a este. Consta do despacho inaugural daquele processo. Formalizamos de ofício esse processo para recepção e cobrança dos créditos tributários das contribuições da parte em controvérsia. Em 4 de 2016, foi interposto recurso. O débito remanescente nesse processo, o remanescente, porque tem uma parte em controvérsia, que está apensado. O débito remanescente foi, então, encaminhado à Procuradoria para inscrição em dívida ativa, e, embora o despacho de encaminhamento não tenha dados, os relatórios de débitos foram impressos em 7 de 2016. Ainda em 7 de 2016, o contribuinte apresentou o retorno do processo que havia sido encaminhado à PGFN para que fosse julgado o recurso que apresentara em abril de 2016. A unidade preparadora encaminhou para a inscrição em dívida ativa o processo, quando, na verdade, havia um recurso pendente de julgamento. O recurso estava desencontrado do processo, depois deslocalizado. Embora o recurso houvesse sido apresentado em 4 de 2016, só foi juntado aos autos em 8 de 2016. Constatado o erro da autoridade preparadora, solicitou retorno dos autos da PGFN, porém o cancelamento de débitos que já se encontravam parcelados no âmbito da PGFN. Então, o procurador da Fazenda Nacional determinou o cancelamento dos parcelamentos. Os débitos estavam lá parcelados, como pediu o retorno do processo, ele determinou o cancelamento do parcelamento, porque havia recurso pendente de julgamento. E, finalmente, o processo foi remetido por CARF para julgamento. No recurso voluntário, alegou-se que a obra era muito antiga e sua regularização decorreu da necessidade de se fazer o inventário. Esse é um elemento importante nesse processo. Ele fez a regularização porque ele precisava fazer um inventário. O julgamento foi convertido em diligência para que a autoridade preparadora esclarecesse questões relacionadas ao parcelamento nos seguintes termos: informe se houve pedido de parcelamento, ainda que no âmbito da PGFN, dos débitos resultantes do julgamento de primeira instância, inclusive em relação aos que foram transferidos para o processo tal, que é a parte em controvérsia. Caso tenha havido pedido de parcelamento total ou parcial, informe a data e a extensão do pedido. E após, havendo novas informações trazidas, que se notifique o contribuinte para se manifestar. Em cumprimento da diligência, a autoridade preparadora informou que não foi localizado nenhum pedido de parcelamento no CPF do recorrente. A PGFN informou que, na sua esfera, não houve inscrição em dívida ativa e, por conseguinte, também não houve parcelamento em relação ao processo de final 45. Esse processo que a gente está tratando aqui é o de final 04. O de final 45 é o processo da parte em controvérsia, parte devida. Porém, em relação a este processo, houve pedido de parcelamento em agosto de 2016, no qual ocorreu o pagamento da primeira parcela. Também esse é um fato importante. E o parcelamento foi cancelado em 9 de 2016. O contribuinte não se manifestou do resultado da diligência, ocasião em que reafirmou que apresentou o aro apenas em razão de um inventário, alegou que o erro da unidade preparadora fez com que seu débito fosse indevidamente parcelado e solicitou a restituição do pagamento da primeira parcela do parcelamento. Seu relatório. Bom, do conhecimento, o recurso é tempestivo, como admitiu o contribuinte, conforme constou do resultado da diligência, houve pedido de parcelamento em agosto de 2016, o que implicaria em desistência do recurso apresentado em abril de 2016, ao teor do que consta no RICARF. Quanto ao parcelamento, assim o contribuinte se manifestou após a diligência. O erro processual levou o contribuinte, por necessidade, em função do inventário estar em curso e ele necessidade de certidão negativa, obrigou-se a fazer o parcelamento para poder dar sequência enquanto discutia o processo. Tanto que foi reconhecido e cancelado pelo procurador o parcelamento, porque havia o recurso pendente. Bom, aí eu digo, percebe-se, a despeito da existência do pedido de parcelamento, que o contribuinte foi levado a erro ao parcelar o débito. Isso porque a unidade preparadora não havia juntado ao processo o recurso tempestivamente apresentado. A rigor, no momento do pedido de parcelamento,
o débito deveria estar suspenso pela interposição do recurso, o que teria permitido ao contribuinte obter a certidão positiva com efeito de negativa e, então, dar curso ao inventário. Identificado o erro, a unidade preparadora, que já havia inscrito o débito em dívida ativa, solicitou à PGFN o retorno dos autos e, nessa ocasião, a PGFN, diante do erro, cancelou o parcelamento e encaminhou o processo para que, finalmente, o recurso fosse analisado. Essa é a história dos autos. Entendo, pois, que, embora tenha sido feito sem nenhum vício de vontade, o pedido de parcelamento não foi mais do que um artifício do contribuinte para obter a certidão que necessitava em razão do imbróglio causado pela própria unidade preparadora. Sendo assim, o pedido, nestas circunstâncias, não é impedimento para o conhecimento do recurso. Entretanto, a respeito do pedido de restituição do pagamento da primeira parcela do parcelamento, essa matéria não foi pré-questionada, quedando preclusa, e também não compõe a lide, razões pelas quais dela não se pode conhecer. Então, aqui estão os limites do conhecimento. Eu conheço do recurso, embora haja um pedido de parcelamento, mas esse pedido foi feito em razão de um erro, que ele foi provocado por um erro da própria unidade preparadora. E não conheço da questão da restituição do pagamento. Agora vamos apreciar a decadência. O orçamento foi aperfeiçoado em 12 de 2011 e a consciência ficta do contribuinte. Analisando-se o recurso voluntário, a conclusão a que se chega é que o recorrente pretendeu alegar a decadência, porquanto insistiu no argumento de que a obra não foi concluída em 2009, embora ele não cite a expressão decadência. E se observar o recurso, foi feito pelo próprio contribuinte. Então, a obra não foi concluída em 2009 quando apresentou a DISO, que, por sua vez, somente foi apresentada para regularizar o imóvel que estava sendo objeto do inventário. A obra teria sido concluída muito tempo antes do que constou do aviso de regularização de obra, tudo com as indicações das folhas. Exceto quando a data da conclusão da obra, nenhuma outra informação constante da apuração foi questionada. Os documentos apresentados pelo contribuinte na impugnação não são suficientes para se concluir que as obras seriam, na verdade, muito antigas, como ele alegou. Pelo contrário, ali se vê que houve uma obra que aconteceu no período abrangido pelo ARO, nas florestais. O próprio recorrente informou isso na DISO. A DISO é a declaração do contribuinte. É certo que o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 8.212 estabelece a presunção juris tanto do fato gerador da contribuição previdenciária incidente sobre salários pagos pela execução de obra, bem como determina que a Receita estabeleça os critérios de apuração da contribuição devida nesses casos. Eu cito a lei. O critério referente ao aspecto temporal do fato gerador estava, ao tempo do lançamento, previsto no parágrafo 2º do artigo 340 da Instrução Normativa 971. Eu cito aqui. Então, a lei deu a competência para o fisco disciplinou. Entretanto, o critério normativo não é absoluto, porquanto os próprios parágrafos 4º do artigo 33, porquanto o próprio parágrafo 4º do artigo 33 admitiu que a presunção fosse infimada por provas em sentido oposto. Entendo que esse é o caso dos autos. As provas apontam para um momento distinto da ocorrência do fato gerador e, ao meu ver, são suficientes para afastar o que dispunha o parágrafo 2º do artigo 340 da Instrução Normativa. Ele, na verdade, determinava que fosse considerado o fato gerador quando da emissão do ARO. O lançamento teve por base a DISO, apresentada pelo contribuinte, o alvará de construção e o certificado de vistoria e conclusão de obras, havidas, além do ARO, que foi a apuração do tributo. De todos esses documentos, extrai-se que o alvará foi expedido para a construção de 7 imóveis residenciais, que o alvará para a obra foi expedido em 12 de 2004, e nele consta que a data limite para a conclusão da obra era 12 de 2006, isso é um fato importante, que a vistoria final da obra aconteceu em 1 de 2009,
ocasião em que a autoridade municipal afirmou que a obra foi concluída de acordo com o alvará. Ora, segundo o que consta no aro, a autoridade lançadora considerou que a obra teria sido realizada no período de 10 de 2004 a 1 de 2009. Portanto, teria perdurado por 52 meses, dos quais 15 entendeu estarem decaídos. Isso lá, a própria autoridade lançadora. O que resultou em um percentual não decadente de 71,15%. Aqui a gente está fazendo um novo aro, porque a gente vai ter que achar um novo percentual. O recorrente contestou esse fato, afirmando que a obra terminou antes e estaria tudo decaído. Porém, a informação da Prefeitura Municipal de Curitiba aponta que a obra transcorreu conforme o alvará. Esse é o documento que tem da Prefeitura, que determinava a data limite para o seu término em 12 de 2006. A conclusão derivada dos documentos dos autos é que a obra teria ocorrido no período de 10 de 2004 a 12 de 2006, já que a Prefeitura disse que foi conforme o alvará. Desses 27 meses, a autoridade lançadora considerou decaídos 15, que na verdade ela errou, deveria ter considerado decaído 14, mas não tem como modificar em prejuízo do contribuinte. Então, desses 27 meses, a autoridade lançadora considerou decaídos 15. Assim, o percentual não decadente correspondeu a 44,44% e não 71,15%. Pois bem, considerando a conclusão da obra em 12 de 2006, conforme o alvará, segundo atestou a Prefeitura de Curitiba, né, e aplicando-se o percentual não atingido pela decadência, segundo os mesmos critérios utilizados pela autoridade lançadora, tem-se a seguinte comparação. Aí eu faço aqui um novo resumo, um draft aqui do aro, e mostro o que está no lançamento e qual que é o que eu defendo aqui nesse bloco. O período de obra que o lançamento considerou foi de 10 de 2004 a 1 de 2009. Aí a divergência. E eu considero que de 10 de 2004 a 12 de 2006, quando esgotou o prazo dado pelo alvará da Prefeitura, e a Prefeitura atestou que a obra ocorreu conforme esse alvará. O total de meses, portanto, é 27 e não 52. Quantidade de períodos decaídos, portanto, foram 15, que já haviam sido considerados pela autoridade lançadora, embora, na verdade, deveria ser 14. A quantidade de períodos não decaídos seriam 12 e não 37. E, com isso, o percentual não atingido pela decadência é 44%. E aí, os valores decorrentes desse novo percentual, rubrica por rubrica. Considerando tudo o que foi exposto, entendo que tem razão, em parte recorrente, ao afirmar que a obra teria sido concluída antes da data apontada no aro e, portanto, o percentual da obra não atingido pela decadência foi menor do que o que consta do lançamento. Então, eu voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo a matéria preclusa, foi a compensação de uma parcela que ele teria pago do parcelamento, e por dar-lhe parcial provimento para considerar não decaídos 44,44% da obra. Ok. Doutor João, parabéns pelo voto, pelos cálculos aí. Deu trabalho. Isso que eu nunca fiz um aro. Pensando, porque fazer aro não é fácil, não. Alguém tem algum questionamento? A doutora Cláudia tinha levantado a mão, e aí abaixou, né? Não, porque ia ser no conhecimento. Uhum. Eu acho que esse pedido de restituição não é a nossa competência, né? Porque você foi pela linha de matéria preclusa, mas, na verdade, teve um fato superveniente, né? Ele só falou disso depois porque ele nem sabia o que estava acontecendo no processo. Então, como é que ele ia falar antes se isso não tinha acontecido? Então, eu iria mais na linha, eu acho que não tem que conhecer mesmo por falta de competência, né? Por não integrar a LID, você até fala ali de integrar a LID, mas eu fiquei na dúvida de falar em matéria preclusa, porque isso tudo ele falou por conta do que, acho que ele só soube na diligência, né, o que tinha acontecido. É isso. Na verdade, doutora Cláudia, ele sabia, ele até falou isso lá no recurso,
se a gente pegar as datas, ele sabia que ele apresentou recurso, acho que foi em abril, se não me engano era abril, o parcelamento acho que era agosto do mesmo ano, 2012, 2016. Enfim, ele sabia que ele havia apresentado recurso. Ele questionou isso. Ele sabia que tinha um recurso, só que o recurso estava desaparecido, então o débito foi inscrito, aí ele precisava do inventário, ele parcelou para ter certidão. Mas ele sempre defendeu que tinha um recurso em algum lugar. Então ele sabia. Ele poderia ter, ele sabia e pagou, ele poderia ter solicitado esse valor pago na impugnação, poderia perfeitamente. Já estava pago. Eu entendi seu raciocínio, eu concordo também que não é nossa competência, mas ele sempre soube que esse parcelamento era desnecessário, assim, porque ele já deveria ter sido suspenso. Ele questionou isso, mas a solução rápida para ele foi pagar. Ele sempre soube que era indevido o pagamento. Ele não parcelou enganado, ele parcelou para obter a certidão. João, só uma dúvida. Tu citaste aqui a decadência. Tem um dispositivo que tu usaste aqui no voto? Para fundamentar a decadência? Qual o dispositivo, doutor Wesley? Deixa eu abrir aqui. Acho que ficou faltando só colocar isso, talvez. Não localizei, né? Na verdade, você não falou qual que era o artigo. É 173, porque não houve pagamento. Entendi. Eu vou colocar aqui, doutor Wesley. Muito obrigado. Porque eu acho que pode ter algum embargo, alguma coisa. Uhum. Com certeza. Não teria embargo porque dá para inferir, porque eu digo quantos meses são decaídos, mas eu vou colocar expressamente. Tá. Obrigado. Por mês esse aqui, né? Competência, no caso. O Aaron. Eu sempre julguei, mas eu nunca tive caso de atingir a decadência mesmo, que seria um trabalhão, pelo que eu entendi aqui. Acompanhar os meses. Não, doutor Wesley, desculpa. Teve recolhimento? Não. Por que eu não disse? Você tem razão. Não, é porque a decadência foi decidida lá na primeira instância. Tá. E, inclusive, foi decidida errada. Eu não estou reconhecendo a decadência. Ela já foi reconhecida, 15 meses de decadência. Estou mantendo uma decadência reconhecida que, embora errada, está favorável ao contribuinte. A questão controversa aqui é que data que terminou a obra, ou seja, a parte não decaída. Que a autoridade lançadora entendeu que ela terminou em 2009 e eu entendi que ela terminou em 2006. Ora, se ela terminou em 2006, então o percentual de decadência, que é o cálculo que se faz anuário, não pode ser 71%, tem que ser 44%. Então, mas o período decaído é aquele decidido na decisão de primeira instância, 15 meses. Que continua 15 meses. Eu não estou reconhecendo nova decadência. É porque o cálculo leva em consideração o tempo de obra. Você está diminuindo o tempo de obra, então está tendo uma mão de obra menor. Então, você está aferindo 44% por conta do cálculo, né? Então... Entendi. Então, tu só está fazendo a correção da decadência proferida em primeira instância, né, no caso. Na verdade, eu estou dizendo o seguinte, que aquela decadência, se eu contar esses 15 meses com esse novo período, sim, eu não vou encontrar 71% de percentual não decaído, eu vou encontrar 44%, é isso. Tá, então tu não mudou a decadência, só... Não, a decadência continua sendo os 15 meses. Na planilha dele está aqui, ó, quantidade de períodos decaídos, 15. O que alterou foi a quantidade de períodos não decaídos, porque passou de 37 para 12, porque considerou-se que a obra teve uma duração menor. Ao invés dela durar 52 meses, ela passou a durar 27, porque considerou-se que o término foi em 2006 e não 2009. Aí isso vai afetar no cálculo da mão de obra. Os meses afetam no cálculo, né? Por isso que vai gerar um percentual Eu mudei no diferente. título, que eu acho que fica melhor.
Eu coloquei, assim, ó, da duração da obra e do percentual não decaído, que na verdade é disso que se trata. Isso. Vai mudar o tempo de duração da obra, o tempo remanescente, né, do que ficou não decaído. Ampliou? Diminuiu, porque a obra foi feita em menos tempo do que foi considerado. Ah, tá, que 12 de 2006. Vamos para 1. Isso. Entendi. Não, é que eu li como se fosse... É porque a documentação apresentada pela prefeitura, né, teve um alvará, a prefeitura ratifica que a obra foi feita no limite do alvará, né, e aí a prova de que não foi, não se concluiu em 2009, sim em 2006. Ok. Acho que foi isso que eu entendi. É isso, João? Eu tô respondendo por você. Desculpa. Estou pronto para votar. Perfeitamente, doutora Chico. Eu até acho que, se você pegar o documento da prefeitura, que ela fala que foi conforme o alvará, é uma declaração assim meio pro forma. Mas é um documento que está nos autos, eu tenho que admitir que se é conforme o alvará, então foi feito no prazo do alvará. Eu tenho que admitir. Ok. Vamos lá, então. O doutor João está dando provimento parcial, né? Está conhecendo parcialmente do recurso, não conhecendo a matéria precusa e dando parcial provimento para considerar não decaídos 44,44% da obra. Doutor Wesley, como vota? Eu cumprimento o voto do relator, muito didático, claro e bem, extremamente bem redigido. Acompanho o relator. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutora Letícia. Eu acompanho e parabenizo o voto brilhante do relator. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 5, Adão Pampucci, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos. Em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo a matéria preclusa, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para considerar não decaídos 44,44% da obra. Próximo item, item 6, da doutora Letícia, labela comercial. 6, 7 e 8, né? Ixi, vai até o... Eu acho melhor começarmos com o processo, que o final é 80. 2009 a 80 é o item 8 da pauta. Então, a gente começa pelo 2009, 80. Bom, nós vamos julgar obrigações principais, contribuições previdenciárias destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, RAT, incidente sobre remunerações de segurados empregados, constantes em folhas de pagamentos e declarados em guias de recolhimento do FGTS e GFIPS, e a parte da empresa sobre a remuneração de contribuintes individuais não declaradas em GFIP, competência de janeiro a dezembro de 2004, relatório TAS Folhas 97. O primeiro fato gerador é em relação às contribuições ao RAT, especificamente em erro de enquadramento, né? Ele se enquadrou em 1%, e, na verdade, a fiscalização defende que é 3%. O segundo fato gerador decorre da remuneração a segurados contribuintes individuais não declarados em GFIPs. Refere-se a contribuições a contribuintes, carreteiros e vendedores, conforme lançamentos contábeis efetuados pela própria recorrente, está no anexo 1 e 2 do relatório. E o terceiro fato gerador é relativo à aferição indireta das contribuições devidas e calculadas sobre remuneração de contribuintes individuais. Trata-se de contribuições lançadas por aferição indireta, incidentes sobre remuneração de contribuintes individuais, uma vez que a auditoria fiscal verificou que a escrituração contábil da recorrente não registra o movimento real da remuneração.
No item 3 do citado relatório fiscal, tem-se a exposição detida desses fundamentos, que no voto eu vou melhor enfrentar. Eu citei a ementa do acórdão recorrido. O recurso voluntário, primeiro ponto, ele fala da inconstitucionalidade da apuração da cobrança quanto à forma de cálculo dos valores lançados, segundo a recorrente, pela forma de apuração adotada, já que presumiu de forma equivocada que a diferença entre o lucro líquido distribuído aos sócios e o lucro total registrado refere-se ao pagamento de fretes, carreteiros, comissões sobre as vendas, que a recorrente apresentou todos os documentos requisitados no curso da fiscalização, fala da boa-fé. O fiscal não comprovou que a diferença existente entre o lucro líquido total e o lucro distribuído aos sócios realmente se devia ao pagamento de fretes, carretos e comissões, razão pela qual não há que se falar em arbitramento. A diferença apontada era em razão da disponibilidade do numerário para recolhimento de tributos decorrentes do faturamento bruto da recorrente. 2. O fato de haver na nota fiscal que o frete é por conta do emitente ou destinatário não implica em dizer que realmente houve a contratação de algum transporte. A própria recorrente, em alguns casos, faz esse transporte de mercadorias no envolvendo essas operações. Se não houve envolvimento de terceiro, não tem que falar em incidência dos 11%. 3. E não existe previsão na Lei 8.212 quanto à forma que se dará a apuração do débito supostamente existente, e sim apenas genericamente a indicação que haverá uma aferição indireta. Então, como que vai estabelecer esse critério se não há como saber de forma inconteste que houve a contratação de terceiro, né, que tem uma cobrança de tributo sem a lei que o estabeleça? 4. Dos lançamentos efetuados, incidentes sobre a remuneração de contribuintes individuais, sustentando que as arguições levantadas sob o manto da inconstitucionalidade não puderam ser analisadas pelo acordo recorrido. Todavia, não se autoriza a dizer que a recorrente não impugnou os levantamentos fiscais que consideraram tributáveis as remunerações pagas aos contribuintes individuais. 5, aí ela fala novamente da questão da presunção de omissão, que não há prova, essa questão, refuta essa questão do arbitramento, que a fiscalização deveria provar a operação mesmo lançada. Eu vou enfrentar essa questão, voto. Aí depois ela combate no item 6 do meu relatório os juros Selic, e fala no item 7 da multa confiscatória e também que ela não respeita a razoabilidade ou a proporcionalidade. Eu conheci o recurso, eu deixei de conhecer todas as alegações esparsas no recurso, mas constantes em relação de inconstitucionalidade, com base na súmula CARF número 2. Bom, de tudo que foi exposto aqui nesse recurso, por exemplo, que eu sei que eu tenho um lançamento de RAT, por exemplo, mas ela não combateu essas questões no recurso dela, então eu vou me ater, obviamente, às causas de pedir recursais. Então, pelo recurso dela, o ponto central a ser enfrentado nesse recurso refere-se à legitimidade da aferição indireta do lançamento das contribuições previdenciárias ante as inconsistências da contabilidade da recorrente. Para tanto, reporto-me ao relatório fiscal que já em seu item 3 de folhas 97, analisa a contabilidade da recorrente. Então, o primeiro ponto é que no livro 3 eu tenho uma violação a uma formalidade extrínseca, que é o registro do livro diário de forma posterior ao início da fiscalização. Aí, a seguir, esse item 3.1, né, que o fisco fala que a recorrente deixou de ser contabilizados inúmeros pagamentos a títulos de frete e carretos por conta do destinatário
conforme consta no corpo das notas fiscais de compras de mercadoria no espaço destinado ao preenchimento do nome do transportador e frete por conta, onde se verifica o preenchimento do código 2, que indique que o frete é por conta do destinatário, conforme demonstrado abaixo, aí cita a relação. O item 3.2, deixou de ser contabilizado inúmeros pagamentos a títulos de frete e carretos por conta do emitente, conforme consta no corpo das notas fiscais de saída de mercadorias. O item 3.3, deixou de ser contabilizado inúmeros pagamentos a títulos de comissão / vendas, cujos dados dos vendedores constam nas notas fiscais. Foi cotejando tudo que está nas notas fiscais com a contabilidade da empresa. Aí fala, por exemplo, assim sendo, o sujeito passivo deixou de registrar em sua contabilidade os fatos contábeis acima demonstrado, cita os diplomas infringidos. Aí, por exemplo, em 31/12/2004, havia um saldo na conta tal, conforme consta na folha da razão, número tal de tanto, aí anexa no relatório o valor do saldo. Em 31/12, como uma forma de esvaziamento do saldo da conta caixa citada acima, que se encontrava com um saldo muito elevado, e como último lançamento contábil, houve o pagamento da distribuição de lucro aos sócios, utilizando-se das contas tais lucros acumulados. Considerando o pagamento acima, referente à distribuição de lucro aos sócios, foi o sujeito passivo intimado para comprovar, né, essa distribuição, para dar suporte a esse lançamento contábil. O sujeito passivo, em suas justificativas ao termo de reintimação, alegou que a distribuição do lucro aos sócios em 31/12/2004 se deu tão somente por opção da empresa através de lançamento contábil. Entretanto, referido valor não foi efetivamente pago aos sócios, e que referido valor sequer foi lançado na declaração de imposto de renda. Bom, aí o fiscal vai falando, evidentemente que se houvesse lançado em sua escrita contábil todos os valores efetivamente pagos aos contribuintes individuais, carreteiros, comissões a vendedores, e não houvesse omitido os lançamentos contábeis como demonstrado acima, o lucro líquido contábil não seria tal, uma vez que no montante desse lucro apurado está cobertado valores incalculáveis e que se referem aos pagamentos aos contribuintes individuais, que ele cita, né? Inclusive o prolabório dos sócios disfarçado de lucro, demonstrando acima e como reflexo o saldo. Então, ele vai... eu entendi que o relatório é muito suficiente para o arbitramento. Bom, observe, eu estou na página 6, que o presente recurso não refuta as irregularidades apontadas no trabalho fiscal, relacionadas à contabilidade da empresa, ou seja, não defende a ausência de atendimento das formalidades legais extrínsecas do livro diário, ou mesmo a correção da contabilidade dos pagamentos a título de comissão ou venda, ou mesmo a título de frete ou carreta. Eu cito o acordo recorrido que também fez essa observação, falou, olha, hora nenhuma ele se insurgiu em relação a esses fatos. Bom, indo para a página 7. Diante das inconsistências da contabilidade da recorrente, a autoridade lançadora não restou outra alternativa senão aplicar, né, o artigo 33 da 8.212 para arbitrar a base de cálculo do tributo. Importante proceder a um destaque. As irregularidades da documentação contábil conduz à negação do registro dos fatos contábeis, que, por evidente, amparam a hipótese de incidência tributária. Ou seja, a realidade dos fatos não foram contabilizadas na forma determinada pela legislação, ou autorizando-se a apuração das contribuições efetivamente devidas pela aferição indireta. Portanto, a questão resolve-se pelo reconhecimento da legitimidade do arbitramento da base de cálculo. Eu falo que a argumentação da recorrente centra-se fundamentalmente na forma e no procedimento de aferição indireta, em especial por não ter
a fiscalização comprovado que a diferença existente entre lucro líquido total e lucro distribuído aos sócios refere-se ao pagamento de frete, carretas e comissões, ou que deveria ser provado pelo fisco em consonância com seu ônus probatório, os elementos que compõem o fato tributário, ou mesmo que não existe previsão normativa sobre a forma que se dará a apuração do débito, e sim apenas genericamente a indicação que haverá aferição indireta. Ora, justamente por a contabilidade da recorrente não se revestir da necessária regularidade, ou seja, por não se prestar a aprovar as operações ali lançadas, é que a legislação autoriza o arbitramento, cito o dispositivo, que inclusive é expresso no final dele, em falar que essa prova que ele tanto fala no recurso dele, é ele que deveria provar o contrário. Caberia recorrente à prova em contrário das apurações da contribuição previdenciária, portanto, não procede a alegação, diante da imprestabilidade da compatibilidade. Nessa linha de pensamento, é importante refutar uma recorrente presunção deveras equivocada de que os parâmetros para a aferição direta seriam injustos, ou que conduziriam a uma tributação bem para além do fato imponido. Pela lógica do trabalho fiscal, depreende-se o racional do alcance da base de cálculo das contribuições. Ora, a fiscalização desconsiderou a pretensa distribuição de lucro ao sócio em dezembro de 2004. Eis que a própria recorrente admitiu que essa se deu por opção da empresa através de lançamento contábil, não tendo sido efetivamente distribuída aos sócios. Lá do outro, recompôs a base com que o desconto do lucro presumido, possibilitando o encontro de um critério legítimo para essa aferição indireta das contribuições. Aí eu vou e cito o relatório fiscal, que é justamente como que a fiscalização encontrou esse critério da aferição indireta. Eu, inclusive, trouxe entendimento recente dessa turma julgadora no PTA, tal de relatoria do conselheiro João Maurício Vital, 9 de março de 2021, que ele fala que ele refuta que não faz sentido falar que o critério de arbitramento é injusto, que as bases são racionais e aproxima do fato imponido. E também cito o acórdão recorrido, transcrevo parte dele, que também fala desse critério que foi encontrado pela fiscalização desse arbitramento. Por que eu também transcrevi o acórdão recorrido? Que ele fala que o acórdão recorrido não enfrentou as questões dos critérios do arbitramento, por conta da inconstitucionalidade, que ele usa o termo inconstitucionalidade. Aí eu falo, portanto, a transcrição do acórdão recorrido demonstra que houve um enfrentamento das teses expostas pelo recorrente pela DRJ, em especial relacionadas aos aspectos legais, apenas não se manifestando na instância administrativa acerca das questões constitucionais suscitadas. Para a Selic, eu falei da súmula a súmula CARF, número 4, e em relação à aplicação da multa, eu falo da legalidade e cito o acórdão recorrido, porque ela fala dessa questão das alterações legislativas, que beneficiaram em determinado momento a recorrente, mas que serão aplicadas no momento da execução, do cumprimento da decisão administrativa. Então, eu conheci o recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidades, e no mérito eu votei por negar provimento. Ok. Algum questionamento, pessoal? Posso colocar em votação? Doutor João, como vota? Parabéns pelo voto, doutora Letícia, eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, presidente. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, o item 8, final 2009, 80. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Próximo item, doutora, qual vai ser? O final 79. Final 79 é o item 6 da pauta. Bom, nesse caso, nós vamos julgar a obrigação principal, contribuições previdenciárias não retidas do transportador autônomo, carreteiro, destinadas às entidades, incidentes sobre a remuneração dos segurados. Nesse caso, a remuneração, o relatório fiscal descreve como fato gerador do lançamento a remuneração aos segurados contribuintes individuais não declarados em GFIP, que se referem a contribuições incidentes, né, carreteiros, conforme lançamentos contábeis. Então, nesse caso, nem é questão do arbitramento em si, houve um lançamento contábil efetuado pela própria recorrente desses contribuintes individuais, conta contábil tal. Aí eu cito a ementa, o acórdão recorrido, ela fala, por exemplo, do RAT, que não tem muito a ver aqui, fala que os valores foram a tese da presunção, que o fisco deveria provar, fala da questão, eu vou enfrentar tudo isso aqui no voto, fala dos juros Selics e de multa confiscatória, de razoabilidade e proporcionalidade. Então, eu conheci o recurso, o lançamento, talvez eu não conheça da multa confiscatória, né? O lançamento em tela refere-se a contribuições não retidas do transportador autônomo destinadas às entidades terceiras, cuja retenção e recolhimento é responsabilidade da recorrente, incidente sobre remunerações de segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços nessa atividade. Quanto ao sustentado pela recorrente de que estaria incorreto o enquadramento do RAT procedido pela autuação fiscal, deixo de conhecer essa matéria, eis que, conforme já decidido pela DRJ, o presente auto de infração não trata de lançamento de contribuições destinadas ao RAT. Assim, não existe causa de pedido e pedido relacionado, pelo que se vê do conhecimento dessa alegação, os termos tal, né, da portaria da Receita Federal, que eu indiquei aqui o dispositivo. O ponto central a ser enfrentado neste recurso refere-se ao lançamento efetuado em incidentes sobre remunerações de contribuintes individuais. Segundo o recorrente, os valores informados como sendo pagos aos carreteiros, no ano de 2004, foram obtidos por mera presunção, sem qualquer prova. Aduz ainda que esses valores devidos aos carreteiros autônomos não são de responsabilidade da recorrente, sustenta que os valores apurados decorrem de notas fiscais de entrada e saída de mercadoria, em que foi atribuída à recorrente a responsabilidade pelo pagamento do frete, sem haver prova conclusiva desse pagamento. Com efeito, a fiscalização para apurar os valores lançados incidentes sobre a remuneração dos segurados contribuintes individuais, transportadores autônomos, fundamentou-se nos valores efetivamente escriturados na contabilidade da recorrente, consoante explicitado no acórdão recorrido. Foram lançadas contribuições de transportadores autônomos que prestaram serviço ao recorrente, não retidas ao SESC Senat, tendo como base de cálculo os valores escriturados na conta tal. Aí eu fui transcrevi o acórdão recorrido que falou, olha, não é questão de presunção, foi uma escrituração. Observe que, não obstante as razões do acórdão, a recorrente nada aclarou neste recurso, ou mesmo juntou documentos que se fizerem necessários pela lógica do acórdão recorrido, repetindo os fundamentos apresentados em sua impugnação. Aí eu cito a súmula CARF número 4, e a questão da multa, aquele mesmo sentido, transcreva o acórdão recorrido, que fala que no momento da execução do julgado, né, será verificada a questão da multa. Então, eu voto provimento, eu nego provimento. Aí aqui só eu tenho que lembrar de, teve o negócio da multa confiscatória, né? Aí conhecer parcialmente, né? Não conhecendo as alegações de constitucionalidade e negar provimento ao recurso, né? Perfeito, perfeito. Acho que teve, né? Ele está falando da razoabilidade da
Falou da multa confiscatória. É, no item 5 aqui. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Doutora Cláudia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 6, final 2009-79. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida negar-lhe provimento. Próximo, doutora Letícia. O final 2.4. 2009-24? Isso. É o item 7. Bom, nesse caso, é um recurso bem similar ao primeiro, né? Ao primeiro que nós julgamos. Só que aqui nós vamos ter contribuições previdenciárias correspondentes à parte dos segurados, contribuintes individuais, não retidas e não recolhidas aos cofres públicos, em desacordo com o que determina a legislação. Então, aqui a gente está falando como primeiro fato gerador, remuneração dos segurados contribuintes individuais, não declarados em GFIP, retenção dos 11. Doutora Letícia, só um pouquinho. O voto não está lá na pasta. Desse item. Tem como colar lá agora? Eu não estou vendo o voto. Cola lá para nós. Desculpa, vou localizar aqui. É isso que você está lendo mesmo. Eu vou entrar no ECARF. Será que eu colei em algum? Pode estar em outra pasta. Igual aconteceu com o João. Ou tenha passado mesmo. É o final 2.4? Final 24. Tá. Se alguém também conseguir mais rápido que eu estou conseguindo aqui. Se alguém. Olha para mim também, presidente, se os outros. Eu estou olhando as outras pastas. Os outros estão na pasta. Então, Tá, então falta só o 2.4. é só o 2.4, esse que você está lendo. Tá. Deve ter dado alguma falha na hora de colar. Que não veio. É o item 7. Ok. Bom, e ele é bem pequeno. Eu tô gerando aqui, tá? Peço desculpas aí. Mas se quiser continuar lendo, doutora, pode ler. Tá, mas agora eu já estou salvando na pasta. Tá. Porque realmente está lento.
essa operação. E eu não, para falar a verdade, eu não copiei esses votos. Eu estou lendo tudo na T, então você imagina. Alguém não conseguiu baixá-lo mais rápido do que eu? Eu estou naquela questão, deseja salvar? Eu estou salvando e não está aparecendo aonde. É só o voto. É só o É voto, só o Letícia. voto. É só o voto. Ah, é o voto. É, Ai, gente, eu tô fazendo um processo aqui, não. desculpa. Ai, O processo está lá, mas o voto não está. nossa, Esse vai mais rápido. Por isso que eu... lógico. Tô baixando o processo aqui. Não, era só o voto que você está lendo. Tá, então tá indo. Você Desculpa. estava tentando baixar meu processo? Tô baixando o processo aqui no meu processo. Não, o processo está aqui, era só o voto que não veio. Eu já olhei nas outras pastas e ele não está nas outras dos outros. Porque às vezes a gente salva dentro de outra pasta, né? Sim, já tá agora, final 2/4. Tá, já pus salvar aqui, a qualquer momento, Qualquer momento ele aparece. tá. Não foi, não? Deixa eu olhar aqui. Tá no item 7, né? É o final 2/4. Agora Já chegou. tá. Tá. Tá aqui. Vamos lá, desculpa, eu te interrompi bem no meio. Eu dessa que vez. peço 1000 desculpas por não ter conferido o que eu salvei, farei isso agora. Mas, retomando ao voto, nós estamos julgando, né, a obrigação principal. O primeiro fato gerador é relacionado à remuneração dos segurados, contribuintes individuais não declarados em GFIP, retenção dos 11%. Refere-se a contribuições incidentes sobre remunerações pagas a contribuintes individuais, carreteiros e vendedores, né, de 11%. O segundo fato é a aferição indireta das contribuições devidas e calculadas sobre remuneração de contribuintes individuais da retenção dos 11%. Aí eu cito o relatório, que é a aferição indireta, que a fiscalização é o caso do primeiro voto, né, das inconsistências da escrituração contábil. Aí eu cito o acórdão recorrido, o recurso voluntário sustenta a inconstitucionalidade da apuração da cobrança, quanto ao cálculo, ele fala que o fiscal não comprovou essas diferenças, aquelas teses que eu já li no primeiro recurso, né, que se eu tenho indicação na nota fiscal de frete, não necessariamente teria a contratação de algum transporte. Ele fala, inclusive, que fez várias entregas, que não tinha a figura do carreteiro, que não tem a previsão na 8.212 quanto à forma de apurar esse arbitramento, né, dos lançamentos efetuados incidentes no item 4, sobre a remuneração de contribuintes individuais, sustentando que as arguições levantadas sob o manto da inconstitucionalidade não foram analisadas pelo acórdão recorrido. Item 5, ele fala novamente dessa presunção que deveria ter tido prova pelo fisco desse arbitramento, fala da taxa Selic, da multa confiscatória. Eu deixei de conhecer as alegações de inconstitucionalidade. Aí vem a mesma lógica do primeiro voto, final 8-0, né, que eu falei que o ponto central é a legitimidade da aferição indireta. Aí eu cito o trabalho fiscal, que conduziu, que o legitimou a proceder à aferição, que ele não refutou as irregularidades apontadas no trabalho fiscal. Cito o acórdão recorrido para demonstrar que, de fato, a própria DRJ combateu sim e somente não argumentou questões afetas à inconstitucionalidade, né? E aí cito toda a lógica lá daquele voto que eu li já, inclusive
com os critérios do auto de infração para proceder à aferição indireta, citar a súmula CARF número 4 e me reporta o acórdão recorrido em relação à multa. Então, eu conheci o recurso, não conheci as alegações de inconstitucionalidade e neguei provimento. Ok, doutora Letícia, obrigada. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho a relatora. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 7, final 2009-24, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Próximo. Pode ser o item, tanto faz, o item final 13. Final 13 é o item 10, 2009-13. Aqui, eu vou ser muito sucinta no voto. Foi lançada uma multa porque a fiscalização solicitou os arquivos digitais que ele estava obrigado a fornecer e, né, é uma multa por essa violação à obrigação acessória. Eu citei que o acórdão, aí o contribuinte no recurso dele, ele fala que não apresentou porque no ano de 2004 acabou tendo um problema técnico no programa contábil e não foi possível extrair através de layout as informações digitais. Todavia, a falta de apresentação deste arquivo não prejudicou a fiscalização, foi entregue o livro diário, devidamente registrado em cartório. A falta de entrega dos arquivos digitais não foi por má-fé, mas por um problema de geração de arquivos. São alegações que ele não prova. Aí eu explanei falando que ela é obrigada a apresentar na forma solicitada, né, pela fiscalização, né, e diferente do que ela alegou, o livro diário não supre, tanto é que esse livro diário tem um vício extrínseco nele, né? Então, eu afastei as alegações dele e votei por negar provimento ao recurso. Esse aqui não teve alegação de inconstitucionalidade, não, né? Só negar provimento. Não, tá. Isso. Algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Eu acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 10, final 2009-13, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Último item dessa tabela, final 68, item 9. Que também nós vamos cuidar agora, senhora presidente, de uma violação à obrigação acessória, né, por ter deixado de exibir todos os recibos de pagamentos dos contribuintes individuais, fretes, carretas, comissões, por apresentar o livro diário que não atendia as formalidades, por deixar de contabilizar inúmeros fatos contábeis. Cito os dispositivos, o acordo, que foram violados, o acórdão, a emenda do acórdão recorrido. Ele sustentou no recurso né, que apresentou recibos de pagamentos autônomos do contrato que alega, todos contabilizados no livro diário número 3, que foram arbitrados unilateralmente, esses recibos de fretes. Ele refuta de novo essa questão de não é porque está na nota fiscal que eu tive um frete, combate a questão da presunção, fala que deveria ter prova. Quanto ao lucro distribuído, a comprovação vem estampado no lançamento contábil. Discorre, fala que teve um extravio no livro diário número 3,
e a emissão de segunda via e o posterior registro no cartório competente, ou seja, não deixou de apresentar o livro diário, o apresentou devidamente registrado, que inclusive serviu de base para os demais lançamentos. Quanto ao pagamento de fretes e carretos, a recorrente reforça que os pagamentos não são efetivamente feitos por ela, que apesar de constar nas notas fiscais, o valor do frete estava embutido no preço das mercadorias. Bom, é bem razoável que, né, seja negado o provimento desse recurso. O único fato novo, né, do extravio do livro diário não foi provado por nenhum documento aqui, né? Nós julgamos já improcedentes o lançamento por obrigação principal, que inclusive decorreu, aí eu cito aqui no início do meu voto, falo, olha, foram tantas irregularidades que eu tive uma ferição indireta, né? Por esse fundamento é racional que se entenda devida à multa por violação ou obrigação acessória. Aí vai, de outro ângulo, também não prospera os fundamentos do recorrente, que ela não apresentou os documentos solicitados, que deveria provar suas alegações, e aí eu vou e transcrevo o acórdão recorrido, que enfrentou todas essas alegações também da recorrente, então eu neguei provimento ao recurso, aqui também não teve alegação de inconstitucionalidade. Ok. Algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, o último item é o item 9, final 2009-68. Acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Doutor João, esse 12 e o 13, dá para fazer? Flora, Néctar? Dá sim. Então, bora para eles. Tem 15 minutos ainda, dá. Então, bora. Muito bem. Lançamento de contribuição previdenciária por subrogação na venda da produção rural adquirida de terceiros, pessoas físicas. A impugnação do lançamento foi considerada improcedente. No recurso voluntário alegou que não efetuou o desconto das contribuições sobre a produção adquirida e, portanto, não pode, aspas, posicionar-se na condição de responsável, que o contribuinte, ao deixar de efetuar o desconto, não praticou o crime de sonegação da contribuição previdenciária e que faz jus à imunidade tributária prevista no artigo 139 da Constituição, dada a sua condição de exportador. Ao final do recurso, apresentou os seguintes pedidos. Tem mais pedido do que recurso aí, mas do que matéria, mas vamos lá. Se reconheça a prevalência da benesse constitucional traduzida pela imunidade tributária para exportadores, reconheça a imunidade tributária como instituto fiscal fomentador das exportações, reconheça que o termo receita, constante do artigo 149 da Constituição, representa a entrada de dinheiro, reconheça a inaplicabilidade interpretativa do texto constitucional através de ato administrativo, que foi a IN, se reconheça que a empresa recorrente não realizou descontos consistentes ao tributo fundo rural, de 2,1%, se reconheça, destarte, que a empresa recorrente não se subrogou na condição de responsável tributário e se reconheça que a empresa recorrente não reúne os pressupostos de admissibilidade processual para situar-se no polo passivo e reconheça a existência de responsabilidade por parte dos agentes da Receita atuantes na região e atuantes, que durante anos de não recolhimento do fundo rural, nunca alertaram, intimaram ou notificaram a empresa sobre a necessidade desse desconto. Se conhece que não houve os lançamentos das notas fiscais de entrada quando deveriam constar nos campos informações gerais ou descrição dos produtos. Se conheça, faça a MP 447 e ao RESP tal,
a temeridade da longevidade da exação do fundo rural, reconheça a inocorrência de crime de sonegação, reconheça a necessidade de se aguardar o julgamento do recurso extraordinário tal, e decretar a integridade e legitimidade da exação do fundo rural, e seja decretada total, plena e completa subsistência do auto de infração, isso que ele quer. Recurso intempestivo, a DRJ não apreciou a questão da subrogação em face da concomitância, porquanto a mesma matéria foi levada à discussão judicial pelo contribuinte. O recorrente não questionou a concomitância, isso é um ponto importante, ele não questionou essa parte da decisão da DRJ, limitando-se a arguir no recurso, em relação à matéria, as mesmas alegações de impugnação. Tornado em controvérsia a concomitância, não conheço das alegações relativas à condição do recorrente enquanto sujeito passivo da obrigação tributária, em razão da subrogação, por força da súmula CARF número 1. Também não conheço da questão relacionada à imunidade das receitas de exportação, porque, tal e qual esclarecido na forma do recorrido, essa matéria não compõe o lançamento e não se refere à contribuição devida pelos que se refere à contribuição devida pelos produtores rurais de quem foi adquirida a produção, e não à contribuição incidente sobre as receitas da empresa, que seriam as tais receitas de exportação. Também não conheço das alegações acerca da conduta das autoridades fiscais, que, segundo o recorrente, não teriam, por anos a fio, orientado adequadamente o contribuinte sobre como cumprir a lei, porque essa matéria não está nos limites da lei, porquanto o contencioso tributário não se presta a apurar a conduta funcional da agente público. É demais lembrar, entretanto, que o desconhecimento da lei não justifica o seu descumprimento. Não conheço ainda, em razão da súmula CARF número 28, das alegações relativas à prática de condutas tipificadas penalmente, consta da representação fiscal. Conheço, pois, apenas da questão relacionada à MP 447 e da questão relativa ao sobrestamento do julgamento até o deslinde do recurso extraordinário tal. Sobre os efeitos da MP 447 e do RE tal, em nada afeta o presente lançamento. Aquela medida provisória não modificou o dever legal previsto no inciso 4º do artigo 30 da 812 e nem o artigo 25 da mesma lei. Já o RE número tal não se aplica aos casos em que o lançamento tenha sido efetuado após o advento da lei número 10.256, como já decidi várias vezes aqui no colegiado, que deu nova redação ao artigo 25, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 718.874, já pensado em julgado, que foi leading case do tema de repercussão geral 669. Então, eu voto por conhecer em parte do recurso, conhecendo apenas da questão relacionada à MP 447 e da questão relativa ao sobrestamento do julgamento até o deslinde do RE tal, e por negar-lhe conhecimento. Ok. Algum questionamento? Eu estou procurando o relatório fiscal, e aí eu não sou... É grande o processo, se puder esperar um pouquinho. Só Deixa eu ver aqui, doutor Wesley, só um minutinho. Porque eu fiquei com uma dúvida sobre a questão das exportações, né? Não, mas não o argumento da exportação não tem sentido, porque não é o tributo, nem a contribuição previdenciária incidente sobre suas vendas, sobre a receita que ele... Vai ser PRB, né? Que fosse exportação, ainda que fosse exportação. Não é não está incidindo nada sobre a receita dele, está incidindo sobre as compras que ele fez de pessoas físicas. Acho que é uma empresa de mel. É subrogação de rural. É subrogação. Não é CPRB. Passivo por subrogação. Ele não é o contribuinte, ele é o responsável. Não é a receita dele. Eu nem estou conhecendo essa matéria, que ela não está na LIDE. E nem é agroindústria também, né? Assim, seria... Eu até acho que ele é uma agroindústria, mas aqui não é a tributação da não é sobre a tributação da receita dele, né? É sobre a aquisição de produto para uma pessoa física, pelo que eu entendi. Ele compra mel de vários produtores pequenos, pessoas físicas, ele subroga a contribuição dessas pessoas físicas. É o fundo rural antigo. Só que o lançamento já foi feito com fundamento na Lei 10.256.
que, segundo o termo de repercussão geral 669, é válido. Não é o lançamento feito na legislação antiga, porque não havia... Não, sim, mas então não é sobre o faturamento. Não é o faturamento, não é o faturamento dele, é sobre a aquisição que ele fez de mel dessas pessoas físicas. Mas é essa que é a questão. Ela está com destinação para exportação, porque se for, é uma trading, né? Não, ela não alega isso. Ela não demonstra nem alega, e entendi seu raciocínio. Quer dizer o seguinte, que ela não estaria, portanto, em tese, essa é a tese do recorrente, não estaria sujeito ao tributo por subrogação, porque ela exportaria essa produção adquirida. Isso. Está dizendo. Por isso que eu estava procurando um relatório. Tá, mas ele está sujeito, que não é a contribuição dele. É porque tem decisões de trading que poderiam ter a imunidade estendida, não tem do STF. Não, mas é diferente, peraí, é diferente. O caso da trading é a produção do exportador, ele não exporta diretamente, o exportador não exporta a sua produção, ele entrega para uma trading que vai fazer a exportação. Isso. Nós temos essa discussão aqui no colegiado, não é o caso aqui. Quem vendeu para ele não entregou a produção para ele exportar, são os produtores de mel, pessoas físicas, não são exportadores. Não, sim, pois é, mas aí é que está. Tem a decisão do STF que considerou que a trading, nesse caso, desde que a produção vá para o exterior mesmo, né, de fato, ela teria o benefício estendido, né? Mas essa contribuição, ele está recolhendo na qualidade de responsável tributário, não é a contribuição da empresa. Ele está subrogado pela contribuição do rural pessoa física. Essa não é alcançada pela questão da imunidade que você está falando. Deixa eu fazer um paralelo, doutora Sheila. É o seguinte, se as pessoas físicas, os contribuintes, que é o caso que você está falando, vamos imaginar a seguinte situação, que esses contribuintes estivessem questionando essa sua contribuição, que foi descontada, dizendo, não, mas eu vendi para exportação. A empresa Flora Nectar, eu vendi para ela exportar para mim. Aí a gente estaria fazendo esse debate que o senhor está suscitando. Mas não são eles que estão alegando que a sua venda foi para exportação. Não são eles que estão alegando. Quem está alegando é a Nectar, está dizendo o seguinte, não, eu comprei dessas pessoas para exportar. Ele está dizendo isso. É isso? Isso. Aí ele pode alegar isso lá na contribuição dele de agroindústria. Aí o debate é lá, que incide sobre suas vendas. Mas não na contribuição do produtor rural que ele recolhe por subrogação. Porque os debates que a gente tem de trading aqui é nesse lado da relação, que é o vendedor, que é o exportador. Por exemplo... E pode até ter tido isso, né? Tem a Copersucar, que exporta suco de laranja, nesse caso, lembrei agora, que aí sim, os produtores que vendiam para a Copersucar diziam, não vou pagar sobre a minha receita, porque eu estou vendendo, não vou pagar sobre a minha receita, porque essa receita está sendo exportada pela Copersucar. Podia ser uma cooperativa, enfim. Aqui não é o caso, não é o vendedor do mel que tá dizendo, não, a minha receita não pode ser tributada. Não é o vendedor do mel. Quem está dizendo é o comprador do mel. Mas justamente por isso, João, o STF não fez distinção sobre a venda indireta e a exportação ao exterior. A decisão do STF não trata dessa situação da contribuição por subrogação, doutor Wesley. Pois é, mas o que o STF entendeu? Que na questão, inclusive, do próprio aplicabilidade do Alfum Rural, que essas vendas, independente, o objeto fim seria para exportações. Então, não faria muito sentido, porque o produtor ele não vai lá fazer a exportação, né? Ele pode fazer toda a operação e intermediada pela trading. E aí eu peguei as notas fiscais aqui, tem notas fiscais dizendo que é para exportação, sim.
Mas, enfim, é uma interpretação, né? Porque eu acho que seria razoável, talvez. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir vista do processo para poder analisar melhor o caso. Pode ser até vista mesa, presidente. Pode ser visto em mesa? Beleza. Tá. Só, João, tem a súmula 150 que fala desse É a parágrafo. mesma coisa. É o mesmo. Um acho que é terceiros. Os dois são... súmula 150? Deixa eu ver. A 150 fala que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE não alcança, o RE 363852 não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica que tenha como fundamento a Lei 10.256 de 2001. Sim, mas aí é diferente. Não estou falando do que você está discutindo, não. Estou falando só tá. do parágrafo do João, que ele fala exatamente isso, que está na súmula 150. Só para se ele quiser citar. Eu vou citar. Então, eu vou tirar os dois em vista e mesa. É isso? Eu vou... Na verdade, vai sair em vista e mesa o que o João leu, né? Isso. Mas eu não saio os dois, não preciso de nenhum outro. Aí eu vou tirar aqui. Os fatos são exatamente o mesmo. O outro é só o Senar, né? Pelo que eu vi. Não, o Senar ainda tem outra coisa, né? O Senar não se discute, não é fundo rural. O voto deve ter uma diferença nesse sentido. É subrogação também, mas o Senar não está incluído na imunidade, na posição de terceiros. Então, acho que... Mas tira os dois de vista, aí o Dr. Wesley olha os dois, depois a gente volta faz um julgamento só. Tem que ser para amanhã. Aí tem 12 e 13. Hoje eu não consigo, teria que ser para amanhã a vista mesmo. Tranquilo. Tá, então eu vou encerrar a gravação com esses dois processos saindo em vista e mesa. Celoca volta às 14, né? Isso.